Aos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui mais uma vez para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Uma pequena meditação, um pequeno estudo na Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a lermos a Palavra de Deus no Salmo de número 122, Salmos 122, versículo de número 1, Salmo 122, versículo de número 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós lemos um trecho aqui da palavra de Deus, onde Davi, ele está cantando esse cântico, e ele começa dizendo, alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que eu li esse versículo? Porque nos dias que nós estamos vivendo, pregadores têm se levantado, pessoas têm se levantado, afirmando que não precisa mais ir ao templo. Não se precisa ir ao templo. Não precisa congregar. Mas a Bíblia, ela tira esse argumento dos pregadores de Uno, porque o mais interessado em que uma pessoa não vá ao templo ou não congregue é Satanás. O mais interessado é Satanás. E a Bíblia está dizendo, o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele, só de convidarem ele a irem aí ao templo, ele já se alegrava. E pregadores estão dizendo que não precisa ir à casa de Deus, não precisa mais ir ao templo. E a Bíblia, ela nos mostra essa grande verdade. A Bíblia, ela está dizendo para não deixar a nossa congregação. Se alguém vem pregar que não é para mim congregar, essa pessoa, ela está sendo usada por Satanás, ela está sendo usada pelos demônios. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela está nos dizendo no livro de aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 31, assim não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Na época que foi escrito o livro de aos Hebreus, já tinha pessoas acostumadas a não congregar, a rejeitar, a se congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quanto mais se aproximar o dia, que dia do arrebatamento da igreja, mais firme os crentes têm que estar congregando, admoestando uns aos outros, para
continuarmos firmes, obedecendo a santa e poderosa palavra de nosso Deus e Pai. A Bíblia nos mostra que temos que congregar. Existe alguns que estão pregando que pastor não existe. Não existe pastor. Mas a Bíblia também está dizendo no livro de Efésios 4:11, e ele mesmo deu, porque o versículo anterior está dizendo que, tendo subido ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Hoje é uma enxurrada de pregações negativas, pregando tudo aquilo ao contrário, do que o ensinamento da palavra de Deus nos mostra, nos revela. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje a grande dificuldade é que muitas pessoas têm se levantado, sendo usado pelo Satanás para deturbar o ensino da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que surgiria muitos falsos profetas, surgiria muitos falsos cristos, enganariam a muitos. Hoje tem quem pregue, não precisa congregar, não existe pastores, não precisa dizimar, não precisa ninguém ensinar ninguém. Lógico, quem ensina é o Espírito Santo, mas ele vai usar pessoas para poder ensinar outros o caminho. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar na casa de Deus, servir a Deus, viver para Deus. Louvado seja Deus. Olha só, não precisa ir ao templo. Salmo 134, versículo 1. Vou ler o versículo 2. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. E todas as noites se reúnem na casa do Senhor. Levantai as mãos no santuário, bendizei o Senhor que fez o céu, a terra, te abençoe desde o céu. Está dizendo, aqueles que vão à casa de Deus todos os dias, todas as noites, louvado seja Deus. Irmãos, cuidado com os hereges, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado com o engano, cuidado com a mentira. Não precisa congregar, não precisa ir ao templo, não precisa se ajuntar, não precisa que ninguém ensine a ninguém. Mas a palavra está dizendo, exortação a bendizer o Senhor, cânticos de degrau. Eis aqui, Salmos 134, 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor, que assistis. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor toda noite. Se possível for, vá todo dia. Louvado seja Deus. Não vai atrás dessa gente. Esse povo está por conta do diabo. O diabo, ele é o único que não quer que você adore o Senhor, Deus.
juntamente com seus irmãos. Louvado seja Deus. Levantai as mãos no santuário e bendizer o Senhor. Aqui está levantar as mãos no templo, não é na tua casa. Tudo bem, você tem que orar, entra no teu quarto, tranca a porta e ora. Mas aqui está falando adoração em conjunto no templo. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe. Então, irmão, está aí uma porção da palavra de Deus. Quem levantou pastores foi Deus. Quem levantou apóstolos. Mas foi só no passado. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja, ela começou e não vai terminar. Não estou falando de denominação, estou falando de igreja. Só que ela é corpo nosso. Mas Jesus, que é o nosso pastor, ele é o sumo pastor. O sumo. Mas está dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Ele deu. Então está aí, palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de dar um joinha, acione o sininho, para todas as vezes que nós colocarmos uma mensagem, né, no canal, né, filmar de uma mensagem, você ser divulgado, né, e você acompanhar conosco, né, e se você não é inscrito no canal, ainda inscreva-se. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.